Galera, só lembrando a vocês que a Anabolic Suplementos está realizando 3 tipos de sorteio este mês, tá? Na compra acima de R$150, vocês vão concorrer a 2 molhos e 2 temperos e uma calda. Nas compras acima de R$300, você vai concorrer a um Whey Protein de 1,8 kg da Black School, tá legal? Lembrando que é uma marca totalmente conceituada, excelente marca por sinal, 1,8 kg. E no sorteio 3, nas compras acima de R$500, vocês vão concorrer a 3 meses de consultoria comigo, tá? Isso é um agrado que a loja Anabolic Suplementos está passando para vocês. Lembrando que outros produtos importados também, como Black Mamba, Lipo 6 Black, o Pro-Hormonal Emidrol, DHEA e Expel, também tem na loja, tá? Caso alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar para mim no e-mail. E continua com o meu cupom de desconto que vai estar na descrição do vídeo para vocês. Um abraço. Para quem tinha alguma dúvida aí, ó, testosterona total. – 2.500 nanogramas por decilitro, com 250 mg de testosterona por semana, que é o que eu estava tomando. Esse foi o que bateu o exame com a testosterona da Taurus Enantato, tá? Então, o laboratório realmente cumpre o que promete. Bom dia, galera. Segundo episódio do Projeto Sarmes, tá? Hoje é sexta-feira e hoje é dia de avaliação de bioimpedância. Olha o cabelo, velho. Que o cabelo tá. Hoje é avaliação de bioimpedância, tá bom? Eu vou acordar, vou tomar um café, tomar um banho, vou trabalhar um pouquinho e à tarde eu vou filmar para vocês como vai ser a avaliação. Geralmente eu vou passar valores. Lógico que isso muda muito de estado para estado, mas eu vou passar para vocês o valor, quanto que eu vou gastar, como que é feita essa avaliação e o que a gente quer mensurar com ela, tá bom? O motivo pelo qual esse tipo de avaliação física para agregar o projeto. Então, vamos nessa. Fala, pessoal, beleza? Seguinte, a gente está indo para a clínica onde eu vou fazer a avaliação. A Jéssica está indo comigo, ela está me ajudando a gravar. Eu vou gravar como que vai ser feita a avaliação para vocês. Como eu tinha falado, eu vou gravar a avaliação e a gente vai explicar o porquê da avaliação, o porquê de fazer esse tipo de avaliação física no caso de um estudo desse em relação ao SARMS, tá? A gente está chegando em breve lá, aí vocês vão conferir o restante. Agora a gente está com uma preocupação. Quando eu conversei com um amigo meu, que ele passou o lugar para a gente fazer a avaliação, eu imaginei que fosse uma academia. O pessoal geralmente, a academia não é tão reservado, mas é uma clínica. E eu não cheguei a comentar nada com o rapaz que eu ia querer filmar e tal. Deixei para falar na hora. E eu tô preocupado agora em relação a isso, porque se eu não conseguir filmar como que é a avaliação, tudo certinho, eu não passo conteúdo para vocês. Então a gente vai tentar agora, meio que na loucura lá, conversar com o cara e ver se ele libera o direito de imagem dele do local do estabelecimento, pra gente poder passar algum tipo de conteúdo aí para vocês em relação a esse tipo de avaliação. Vamos torcer aí para tudo dar certo. Pessoal, para quem não sabe, uma avaliação de bioimpedância é feita através de um impulso elétrico que é passado por todo o corpo. E esse impulso vai medir a densidade de alguns tecidos, seja ele osmótico, no caso que é a composição de água, o lipídico, que são as gorduras, o osso, na parte de densidade óssea, e a massa magra, tá bom? Como que ele faz isso? Ele transmite esse impulso elétrico e por cada tecido que ele passa, ele tem uma velocidade, ele encontra uma resistência. No canal da EBTV,
o Renato e aquele nutricionista já haviam explicado isso, mas eu também estou querendo passar essa informação para a galera do meu canal. Esse impulso elétrico ele sofre uma resistência de acordo com o tecido que ele é imposto a atravessar essa resistência. E no caso, quanto maior a dificuldade dele ultrapassar, ele faz um cálculo, a própria máquina faz um cálculo e dá as porcentagens, e através dessas porcentagens ele dá o volume exato e o peso exato de cada tecido que você possui. Por exemplo, se ele sofre uma resistência maior para passar pelo tecido adiposo e uma menor para passar pelo tecido osmótico, que seria, no caso, a hidratação celular ou a do interstício, a subcutânea, ele calcula as proporções entre o peso total e vê qual é a porcentagem de cada tecido, tanto em matéria de porcentagem, tanto em matéria de peso. Espero que vocês tenham entendido. Chegamos na clínica aqui. Agora a gente vamos entrar e vamos ver se eles liberam pra gente poder filmar lá como que vai essa avaliação, né? Vamos ver. Só no peso, também resolve. Você saber o que eu ganho de água. Se é peso, você ganha de água, você não ganha realmente de massa mágica. Você quer que eu filme a tia? A tia acabou de fechar a porta pra eu não entrar junto, mandou ele fazer xixi, esvaziar a urina. A tia quer ver você pelado? Olha o aventalzinho do vestido. Tá errado. O aberto é na bunda. É aberto. Você nunca foi no médico, filho? Não, tem que ficar muito. Não. Sim? É bom. Bom. Deixa eu... Quer filmar? Nem precisa, mas... Você nunca fez Papa Nicolau, não? Não. Pode ter certeza. Ele tava vestindo ao contrário. Eu achei que ele levou um colete, ó. Tanto faz, você pensa pra... Ai, ai. Pode subir sem... Do jeitinho que tá o pé, aí você coloca. Aí você só não mexe durante. Chega mais perto. Aí você passa certinho o pé aí? Ok, tá. Um pouquinho pra frente, o pé é muito grande. Aí, isso. Agora você não mexe, tá? Só o primeiro nome não tem necessidade de entender. Sim, né? Tá no feminino? Diz a lenda. Vou meter aqui. Eu espero que ele concorde comigo.
balança. Essa aqui não é aquela de eletrodo que eu achei que ia ser. Ela dá contínuo, mas ela dá tudo que eu precisava, ela vai aparecer aí. E no caso agora, achei legal que eles pedem pra gente ir no banheiro para poder urinar, justamente para o excesso de água que a gente tem no bexiga ir embora. Por quê? Para calcular a quantidade de água que a gente tem no corpo também. Que é aquilo que eu falei para vocês. A gente precisa saber a quantidade de água que tem, para na hora que tiver alguma alteração depois do uso dos CERNs, ao aumento de água, a gente tem que ver se vai ser proveniente do uso dos CERNs, porque todo esteroide, geralmente derivado de testosterona, vai reter um pouco de líquido. Então é bom a gente saber se o CERNs traz essa retenção hídrica, seja ela subcutânea ou intracelular. Agora vamos ver o resultado que deu. Bem, pessoal, como vocês podem ver, eu saí da avaliação de bioimpedância lá e eu tô com os resultados aqui. Eu não filmei lá, por quê? Porque o médico, no caso, que iria fazer a avaliação, não estava. Só que também eu não precisei, eu não vou precisar da opinião dele, nem nada, até porque eu selei isso aqui. Aqui na avaliação física, a gente tem os seguintes dados que foram coletados, tá? Eu coletei aqui o peso total, a massa muscular magra, tá bom? A massa gorda, a quantidade de água corporal e a massa livre de gordura. Entendo que a massa magra, geralmente o pessoal fala que é a massa livre de gordura. No meu caso aqui, eu estava com 88,7 gramas e a massa livre de gordura deu 77,7, ou seja, eu tenho 11 quilos de gordura no corpo, tá? Só que em compensação, eu tô com 57 quilos de água, que é basicamente quilos e litros. No caso que tange da água, é praticamente a mesma coisa. A gente consegue converter a quantidade de quilos em litros e dá mais ou menos o mesmo tanto, a mesma denominação numérica, tá legal? E o bom dessa variação aqui também é que ela te dá a massa magra segmentar e a gordura segmentar. O que quer dizer isso? Ele te dá as proporções entre massa muscular dos membros superiores para inferiores e lado direito para lado esquerdo, e também o percentual de gordura em relação a isso, tá bom? Então eu vou estar tentando mostrar para vocês aqui agora. Aproxima a câmera aqui um pouquinho, Jé. Ó, então vamos lá. Aqui tá meu nome, idade, o peso 78 quilos, sexo, a máquina confirmou que é homem, tá? Isso. E aqui, ó, o meu peso, 87 quilos. Tá legal? Beleza? A massa livre de gordura aqui, ó, 77 quilos, ponto 7, como eu havia dito para vocês. Tá bom? Depois eu vou colocar uma foto disso aqui, tudo certinho para vocês enxergarem melhor os dados. O que eu quero é explicar para vocês a importância desses dados, tá? Então vamos partir do pressuposto de que eu estou com 88,7 quilos totais no meu corpo e eu tenho 77 quilos, ponto 7 de massa livre de gordura, das quais a minha massa muscular esquelética são 44 quilos, ponto 9. Ele calcula não só a massa livre de gordura, que é a massa magra, que a gente chama em avaliações antropométricas, mas ele calcula também a quantidade de massa livre de massa óssea. A massa muscular esquelética são 44 quilos, ponto 9. Desse, quer dizer, é basicamente metade do meu peso, tá? A minha proporção está boa, tá bom? Não está tão ruim. O problema aqui é, por causa da minha estrutura óssea, alguns pontos do meu corpo eu não consigo preencher com uma quantidade legal de densidade, justamente por ter cintura escapular alongada e mais larga e os membros alongados, principalmente os braços.
Aqui, ó, é onde eu quero falar com vocês. Então, a gente chegou na conclusão de que o meu IMC está no valor de 28. O meu percentual de gordura, aqui, ó, esse PGC, é 12,4. Sempre na variação antropométrica, o percentual de gordura ele fica mais baixo. Isso aqui daria mais ou menos uns 10, para você ter uma noção, se fosse feito pelos cálculos de dobra, com os protocolos de dobra. Porque aqui ele faz um cálculo de 95 a 98% de precisão, essa variação, tá bom? Uma coisa que você não vai ter com medidas de dobra. E ele calcula também a taxa de metabolismo basal. Isso é bem interessante, porque a taxa de metabolismo basal é o que a gente usa de padrão para a gente calcular a quantidade de alimentos que a gente vai colocar na dieta, de calorias, e depois dividir os macros entre essas calorias. É lógico que aqui isso é o que eu gasto para dormir. Para estar dormindo, meu coração batendo, isso aqui é o que eu gasto. 2.049 calorias só para eu me manter vivo. Gordo. Gracinha. E aí o que acontece? Eu teria que, ao colocar aqui o meu nível de atividade diário e, no caso de perca de gordura, fazer uma redução de 500 calorias e ganho de massa, um superávit de 500 calorias, tá bom? Voltando aqui nos dados da avaliação, como eu falei para vocês, a massa magra segmentar. Aqui ele me deu que eu estou com 32,9 quilos de músculo no tronco, 11 quilos numa perna, 0,8 e 11 quilos, 0,8 na outra. E aqui eu estou com 4,5 quilos nos membros do lado esquerdo e 4,6 do lado direito, ou seja, tem uma leve assimetria que nesse patamar aqui está aceitável. E ele também dá aqui, ó, a gordura, como vocês podem ver. Eu estou com 5,9 quilos de gordura no meu tronco, que representa 14,4%. Não vai dar para vocês verem aí, mas aqui está marcado 14%. A gordura segmentar do lado esquerdo, no braço esquerdo, no caso, seria 0,4 quilos, que aproximadamente seria 7,5% da minha gordura total. E aqui seria 0,3 quilos, ou seja, eu tenho mais gordura no braço esquerdo do que no braço direito. Isso é muito interessante, que tem gente que teima dizer que gordura, ela não é passiva de estímulo. Então, ela seria acumulada de maneira igual nos dois hemisférios do corpo. E não é assim que acontece. Nas pernas eu estou com 1,6 kg de gordura de um lado, 1,6 no outro, o que representa 11,4% em cada perna do meu percentual de gordura total. Tá? Agora o que eu quero falar com vocês é a respeito da quantidade de água corporal total. Eu estou com 57 quilos de água corporal total, que equivale também a 57 litros, porque como eu falei para vocês, nas tabelas de medição, a água a gente consegue passar para a mesma quantidade numérica em litros, tá? Se fosse um outro líquido, a gente teria que fazer um outro cálculo, mas a água ela se aproxima a mesma relação numérica de peso para litro. Então seriam 57 litros, o que equivale a 57 quilos. Agora, galera, desses 57 quilos de água total, como que eu sei o que é água subcutânea e o que é água intracelular, que é o glicogênio, tá? Convenhamos, o cálculo que a gente usa, porque isso é um padrão da biologia, que 70% da nossa massa magra é água. Não importa se você aumente a fibra, a porcentagem sempre vai se manter a mesma. Então, o que a gente faz aqui é calcular essa quantidade, por exemplo, de massa magra aqui e tirar a porcentagem de água dela, tá bom? Então, vamos supor, aqui, ó, eu não sei se vai dar para ver no cálculo que eu fiz. Filma aqui, Jéssica. A minha água total são 57 quilos, ou seja, também 57 litros. A gente divide isso pela quantidade de massa magra total e tem que dar 70%. O meu deu 74%. Então, quer dizer que eu estou com 4% da minha água total, 4% a mais de água total do que eu precisaria. Só que eu preciso saber o que é água intra e o que é água extra, tá bom? O que foi que eu fiz aqui, ó? Vem cá, amor. Eu peguei... Tá filmando? Tá com foco? Eu peguei a minha quantidade de massa magra total, que são 44,9,
e eu tirei daqui 70% para saber o que é água disso. E deu 13,47 gramas, tá bom? Então, automaticamente, na hora que eu peguei essa quantidade de água aqui, 57 quilos, eu vi que, na verdade, eu teria aqui sobrando esses 13 quilos aqui, ó, que eu falei para vocês, é o que eu tenho de fibra, de tecido muscular. E é por isso que eu digo para vocês, quando você ganhar 1 quilo de massa magra, é muita coisa, porque reparem que eu tenho 13 quilos apenas de massa magra, tá? O restante é só água intracelular. Eu tenho 13 quilos de fibra, de proteína contrátil, de filamento de actina e miosina. Então, quando você ganha 1,2 kg num ano de músculo, que é o que eu falo que as pessoas geralmente ganham, a pessoa vai falar assim, ah, você está ficando louco, é muito pouco. Não é pouco, cara. Perceba que o meu total são 13 quilos, tá bom? Então, quer dizer, 1 quilo de fibra total é muita coisa. E é por isso que eu estou fazendo esse cálculo, para saber o que realmente o SARMS vai me dar. Água ou músculo. Então, suponhamos que de fibra eu tenho 13 quilos, 13,47 quilos. Automaticamente, daqueles 44 quilos lá, me sobrou 31,43 de água, tá bom? Então, o que eu fiz ali? Eu achei a quantidade de água do meu corpo, tá? Intracelular, e a quantidade de fibra. A quantidade de água intracelular é 31,43 quilos. E a quantidade de água subcutânea que sobrou, água extracelular, foi 25,57. Essa soma de 25,57 mais 31,43 daria esse total de 57 quilos aqui que eu falei para vocês de água total. Só que tem um porém, pessoal. Essa água intracelular, que são 31,43 quilos, aqui também tem o plasma sanguíneo, tá bom? Eu não sei se vocês sabem, mas fisiologicamente falando, 95% do nosso sangue total é água, tá? Então é basicamente quase tudo. Aí sobram plaquetas, hemácias, essas coisas que correspondem apenas a 5%. Então, vamos dizer que eu tenho 25 quilos de água extracelular, tá legal? 25 quilos de água extracelular. E o homem, ele tem geralmente 7 litros de água no corpo, tá bom? Ele tem 7 litros de água no corpo. Então, o que acontece? 7 litros de sangue um homem da minha idade vai ter, mais ou menos da minha idade e da minha proporção de MC, de massa corporal, são 7 litros, tá? Aqui a gente faz um cálculo para descobrir essa quantidade, tá bom? São 8% do peso total do corpo do homem é sangue, é o plasma sanguíneo, no que no meu caso deu 7 litros, tá bom? Então o que eu vou fazer para descobrir o que é água do interstício e o que é sangue, o plasma sanguíneo? Eu peguei aqueles 25,57 que sobrou da água extracelular e tirei 7 litros. 25,57 litros, eu tirei 7 litros. Então, de retenção hídrica extracelular no interstício, eu concluí que eu tenho 18,87 litros de água, ou quilos também, e eu tenho de água intracelular, que é dentro do músculo, 31,43. Agora, o que eu quero explicar para vocês? Quando eu terminar o projeto do SARMS, como que eu vou saber se os ganhos compensaram? Analisando se eu ganhei água intracelular, se eu ganhei água extracelular no interstício e se eu ganhei fibra, que são esses 13,47. Se isso aqui aumentar, eu aumentei tecido, tá bom? Se isso aqui aumentar, eu aumentei massa muscular também magra, porque eu aumentei a água intracelular, a retenção de glicogênio. Isso é interessante. Não pode aumentar isso aqui, a água extracelular, e também não pode aumentar isso aqui, que é o meu percentual de gordura total. Então, esses números vão me dar como padrão base um meio de eu comparar o que realmente o SARMS proporciona de ganhos. Então, eu espero que vocês tenham entendido como que foram feitos os cálculos, tá?
Pode ver que é uma coisa bem complexa e não é tão simples assim de entender. Vai ter muita galera que vai ficar na dúvida. Eu mesmo, quando eu peguei esse papel dessa avaliação na mão, eu quebrei a cabeça para descobrir o tanto que eu tinha de retenção hídrica intra e extracelular. Aí depois me veio na cabeça que eu tinha que saber o que da retenção extracelular era a retenção interstício, o que era sangue. E aí, pesquisando e estudando, eu descobri os métodos para a gente poder calcular. Tá? Isso aqui, agora, vai ser o meu dossiê. Na hora que eu terminar o protocolo, eu vou fazer outra avaliação dessa e mostrar para vocês se realmente SARMs cumpre o que promete, se realmente dá ganhos de massa magra e não apenas retenção hídrica, como muitos outros pró-hormonais fazem aí. Então, isso deu um pouco de trabalho, galera. Então, se vocês gostaram dessa explicação de como é feita uma avaliação, um exame de bioimpedância, eu peço a vocês aí que compartilhem esse vídeo, ajudem a divulgar o projeto, tá? A galera está tendo uma aceitação muito boa, mas quanto mais gente a gente trazer para esse projeto, melhor é o retorno e mais eu posso dar a chance de continuar ele depois com outros tipos de SARMs, que a ideia é criar uma série, é testar todos e testar desta maneira aqui, ó, comprovando cientificamente se ele realmente funciona ou não. Porque eu chegar aqui na câmera e falar para vocês, eu ganhei 6 quilos, é muito relativo. Pode ter sido 6 quilos de qualquer outra coisa. Eu fazer uma avaliação física antropométrica e ver que desses 6 quilos, um foi gordura, o resto foi massa magra, também é relativo. Por quê? Porque é o que a gente quer ganhar fibra, né? Então a gente precisa saber o que é fibra, o que é água, intra e extracelular. Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido esse episódio. O próximo episódio eu vou estar mostrando para vocês a coleta de exames e o resultado dos exames para ver se o meu corpo já está totalmente regulado no que tange a taxas para a gente dar início no projeto. Se regulou, se o meu eixo hormonal já está estabilizado, já regulou TGO, TGP, HDL, LDL, que são os principais marcadores, a gente já pode dar o pontapé inicial e é isso aí. Até o próximo vídeo.